Fala pessoal, aqui é a Cris do blog Clicando e Andando e o assunto do PhotoHelp de hoje é Lightroom. Eu tenho recebido várias dúvidas de quem está aqui numa fase um pouco mais inicial da fotografia. Então hoje eu quis aqui apresentar o Lightroom para você, saber o que você pode fazer no Lightroom e também para que você se familiarize com o workflow nessa ferramenta. E além disso, eu também vou te falar como é que você pode visualizar e selecionar as suas imagens, tá? Bom, então eu vou dividir minha tela aqui com vocês para te mostrar. Então vamos lá? Bom, eu estou aqui então no módulo Biblioteca, ou Library, dependendo aí se você tiver com Lightroom em português ou em inglês. E conforme você vai trabalhando as suas imagens, você vai aqui avançando nesses módulos. Mas aqui no módulo Biblioteca, você pode ver aqui na esquerda, tem esses painéis aqui. E aqui você consegue trabalhar que tipos de coisa, né? Então, você consegue aqui trabalhar com as suas pastas, você pode criar, organizar aqui as pastas através do próprio Lightroom. Você pode também ver as suas coleções, criar coleções, catálogos. Você pode também fazer alguns ajustes rápidos aí nas imagens, como por exemplo, você pode mexer em balanço de branco, ajuste de tons. Você pode ainda atribuir palavra-chave e metadados, tá? Ou seja, basicamente você vai usar o módulo Biblioteca para organizar e para selecionar as suas imagens, tá? Bom, assim que você seleciona e organiza as suas imagens, aí você vai para o módulo Revelação. Aqui no módulo Revelação é onde realmente acontece a mágica, aqui que você vai trabalhar nas suas fotos, enfim, fazer as correções, fazer os ajustes, as melhorias nas suas imagens. E aí, assim que você termina, você pode ainda finalizar o trabalho em um outro software de edição, como por exemplo o Photoshop. E nele você consegue trabalhar com camadas, consegue inserir outros elementos, como texto e várias outras coisas, tá? E, ou você pode já ter terminado aqui, e aí você pode, de repente, vir aqui e adicionar a sua foto no mapa. Você pode ainda vir aqui no módulo livro e criar um livro. Você pode ainda criar um slideshow aqui no módulo apresentação de slides. Você pode preparar seus arquivos para impressão. E você pode ainda criar uma galeria para web, tá? Mas eu quero falar aqui um pouquinho para vocês desse módulo aqui, Biblioteca. Bom, eu estou aqui visualizando as imagens no modo grade ou grid, dependendo aí da versão. E para eu ver uma imagem no modo lupa, ou seja, de tamanho grande, existem várias maneiras, né? Talvez a mais simples seja vir aqui e simplesmente dar 2 cliques na imagem. E, além disso, eu queria te dizer também que aqui embaixo tem os ícones desses modos de exibição. Então, esse ícone aqui é o ícone do modo grid ou grade e aqui do modo lupa, tá? Mas eu ainda posso usar as teclas de atalho. Seria a tecla G para voltar para o modo grid e a tecla E para ir para o modo lupa. E uma vez que eu estou no modo lupa, para mudar entre uma imagem e outra, é só usar as setinhas aqui de navegação da direita e da esquerda. E quando você está aqui no modo lupa, você vê que fica aqui com a ferramenta de zoom aqui disponível, tá? E quando você clica, quando você dá esse zoom, você fica aqui com a ferramenta da mãozinha, você consegue aqui navegar entre a sua foto, é só clicar e arrastar, tá? Agora, se você quiser saber a porcentagem do zoom que o Lightroom está usando, é só você vir aqui nesse menu, no menu aqui no painel navegador aqui à esquerda, você vai ver que tem a opção ajustar, ou fit, né, que ele vai ajustar a sua imagem na tela. Se você quiser que o Lightroom preencha com a sua imagem, você pode vir aqui nessa opção preencher ou fill, porém, essa opção às vezes pode cortar aí o tamanho da sua imagem, por isso que eu prefiro usar o ajustar, ou fit. E quando você dá o zoom, ele vem aqui para esse tamanho, tá? Você pode mudar, escolhendo aqui, você pode usar outra proporção de zoom, eu prefiro deixar aqui no 1:1, então eu trabalho com esses 2 módulos aqui, com esses dois tamanhos, tá? Voltando aqui para o modo grade, na barra de ferramentas, você vai ver que tem aqui essa opção que você pode mudar o tamanho das miniaturas, tá?
ou thumbnail, né, dependendo se você tiver com Lightroom em inglês. Então, você pode diminuir o tamanho das miniaturas ou aumentar, tá? Aí fica a seu critério, como você preferir trabalhar. E quando você está selecionando aqui as imagens, é legal você saber que o Lightroom, ele sabe não apenas qual imagem está selecionada, tá? Mas se você selecionar mais de uma imagem, ele sabe qual é a que está mais selecionada, tá? E aí, quando você muda aqui para o modo lupa, ele sabe qual é a imagem que você vai visualizar primeiro, tá? Então, nesse caso aqui, eu sei que é essa imagem aqui que está mais selecionada, porque ela é que está mais clara comparada com as outras que também estão selecionadas. Então, se eu apertar, por exemplo, minha tecla E, é essa imagem que ele vai exibir aqui primeiro, tá? Se eu clicar nessa aqui e vir aqui usar a tecla E, é essa imagem que ele vai mostrar primeiro, tá? Agora, vamos supor que eu queira selecionar só essa, tirar a seleção das outras e ficar só com essa daqui selecionada. Então, é só eu clicar em qualquer área cinza aqui da imagem, que automaticamente, ele tira a seleção das outras e fica só com a seleção nessa daqui, tá? E é interessante você saber aqui a diferença quando tem mais de uma imagem selecionada, porque aqui no modo grade, o Lightroom ele trabalha um pouquinho diferente. Então, por exemplo, se eu estou com mais de uma imagem selecionada e vier aqui, por exemplo, adicionar a palavra-chave, no modo grade, ele vai adicionar em todas essas que estão aqui selecionadas, tá? Agora, se eu tiver no modo lupa, por exemplo, e adicionar a palavra-chave, ou flag, ou uma estrela, ou uma classificação, ele vai aplicar só nessa que eu estou visualizando, tá? Mesmo que eu tenha as outras imagens selecionadas, ele vai aplicar só nessa que é a mais selecionada, tá? Bom, e finalmente, se você quiser ver aí sua imagem no modo tela cheia e navegar entre uma e outra, bom, vamos voltar aqui para o modo grade, e eu vou deixar só uma imagem selecionada, porque se a gente for para o modo tela cheia, como por exemplo, essas 4 imagens selecionadas, a gente vai navegar só entre essas 4, tá? Então, eu vou deixar só uma aqui selecionada. Então, para você acionar aí o modo tela cheia ou full screen, é só você usar a tecla F. E aí você pode usar as setinhas aqui de navegação para navegar entre as imagens, tá? E para sair, é só você usar a tecla F mais uma vez. E aí você volta para o modo grade. Bom, pronto, agora você já conhece um pouco mais aí do Lightroom, você já conhece quais são os módulos, o que você pode fazer em cada módulo desse e também como é que você visualiza e seleciona as suas imagens, tá? Eu vou preparar alguns outros vídeos aqui também para te mostrar alguns outros recursos do Lightroom, que é uma ferramenta aí poderosíssima e acho que a mais utilizada aí entre os fotógrafos. Então, me conta aí o que você achou desse vídeo, se ele foi útil para você, me conta aí o que você aprendeu, dá um joinha aí, dá um curtir se você gostou, compartilha aí com seus amigos fotógrafos e um grande abraço, até o próximo vídeo.